Olá. Antes da gente conversar sobre os vertebrados propriamente, né, e começar a falar sobre os diversos grupos, seria importante que a gente tivesse uma noção do, de, dos vários aspectos que são, dos vários caracteres, né, ao longo da árvore filogenética que são que aparecem no grupo dos vertebrados e que inclusive organizam, né, essa árvore e esse cladograma. Então, eu gostaria de aqui passar por essas árvore filogenética dos vertebrados, chamando atenção para alguns caracteres que a gente consegue saber qual a adaptação aqueles, por assim dizer, servem. Então, a gente vai mostrar a árvore propriamente dita, na forma que ela tem atual, e comentar sobre as relações filogenéticas dos vertebrados atuais, e explicando especialmente os caracteres que distinguem as linhagens. E, dessa forma, terminar com um resumo das principais tendências evolutivas dos vertebrados. Bom, como referências principais, a gente usa o Paul de Ernest Reiser, né, A Vida dos Vertebrados. A gente também usa o Homer e Parsons, que é um livro de anatomia super clássico, e o Cardong, né, nas suas diferentes edições. Então, quem são os chordata? Né? Além dos vertebrados, né, a gente tem os urochordata e os cefalochordata. Nós somos mais aparentados, então, com os urochordata, né, atualmente, segundo os dados atuais. Né, mas a gente, então, inclui, né, os agnata, né, os sem mandíbulas, os peixes cartilaginosos, como o tubarão, os peixes ósseos, como o bacalhau, os anfíbios, os répteis, né? A gente pode tratar répteis entre aspas, né? Porque é um grupo que tem algumas características de ramificação, né? De cladograma diferenciados, as aves e os mamíferos, né? Então, hoje em dia, né, a gente é mais aparentado, né, com os urochordata do que o cefalochordata, como eu mencionei. Mas aí o que define o filho chordata? Né? O filho chordata distingue-se principalmente por ter uma notocorda, né, que é o que dá o nome ao grupo, esse cordão nervoso dorsal, né, aqui, bolsas faringianas com fendas, né, que saem do corpo, né, e, bom, então, e o cordão nervoso oco dorsal. Notocorda, cordão nervoso, bolsa faringiana e fendas faringianas. E o que é a notocorda? Então, a notocorda é um bastão de colágeno, que é incompressível, né, no sentido de que ela não se encurta, mas ela é lateralmente flexível. E, com isso, ela funciona como um eixo importante para o corpo dos cordatos. Sua estrutura, né, é bastante interessante no sentido de que ela tem vacúolos, né, tem uma capa de tecido conectivo, uma capa de colágeno e por dentro ela tem vacúolos, né, com as células notocordais. Esse é um corte transversal de uma notocorda de um girino. E qual a sua importância? Né? Sem notocorda, quando um corpo se contrai, ele vai simplesmente mudar seu formato. Né? Com a notocorda,
né, ele vai oscilar, né, e dessa forma, oscilando dentro da água, por exemplo, ele vai nadar, né, vai ser impulsionado para frente. Então, a importância da notocorda é da manutenção da estrutura, né, do eixo do corpo, né, e vai ter um papel importante na locomoção. Bom, então, começando com os cordata, né, a gente vai já começar com uma novidade, por assim dizer, né, que vai reunir, né, as lampreias e as feiticeiras num clado basal dos vertebrata, né? Originalmente, a gente tinha dois clados, a gente tinha o clado craniata, em que incorporava a feiticeira, e depois entrava a lampreia entrava no clado vertebrata, que era o clado seguinte, né? E desde o ano passado, então agora nós voltamos a ter, né, um grupo de agnata, nesse caso, os Myxine, das feiticeiras, os Petromizonte, das lampreias, e Conodontes, que a gente vai ver mais para frente, que já são extintos, né, que vão formar esse clado de agnata vivos, né, embora os ostracoderme continuam, que também são agnata, já vão fazer parte do próximo clado, teoricamente. Bom, então, sem ter mais o clado craniata, a gente entra direto no clado vertebrata, né? Então, mostrando, né, aqui onde ficavam os craniata, né, que separava as feiticeiras, e agora juntando feiticeiras e lampreias, né, no clado vertebrata. Tá? E, na verdade, o surgimento, né, dos vertebrados é a partir de animais aquáticos e filtradores que começam, por assim dizer, a bombear a água. E, nesse sentido, o bombeamento de água vai trazer muito mais alimentação, né? A comida vem através da filtração, né? E com o bombeamento vem mais comida. Então, o clado vertebrata agora inclui feiticeiras e lampreias até mamíferos, ou seja, nós pertencemos a esse clado vertebrata. Okay? E quais são os caracteres que compõem essa linhagem, né, que agora combina as duas, o clado anterior, por assim dizer, que é o esqueleto na região da cabeça distinto, incorporando a extremidade anterior da notocorda, né? Então, tem um ou mais canais semicirculares, o encéfalo com 3 regiões, rins pares, barras branquiais, tecido de crista neural. Bom, o que a gente trata desse esqueleto da região da cabeça distinto? Né? A importância dele, né, como uma proteção do sistema nervoso central. Um ou mais canais semicirculares. Para que servem os canais semicirculares? Onde a gente tem canais semicirculares? Quantos que a gente tem? Então, nós temos 3 canais semicirculares. E o que eles fazem por nós? Né? Eles nos dão consciência de posição. Então, se eu estou de pé, se eu estou deitada, né? Os canais semicirculares vão indicar para o meu cérebro a minha posição. Né? Se eu tenho, por exemplo, labirintite, eu não consigo sair da cama, porque eu não consigo andar reto, eu não consigo, eu vou ficar zonza, eu vou cair,
Eu não consigo ter a consciência de posição, né? A gente volta a falar sobre isso. Encéfalo com 3 regiões. As 3 regiões, na verdade, vão estar agrupando sentidos, né? Então, o encéfalo já é especializado com várias regiões de sentidos, né? De olfato, visão, audição, enfim, várias questões que são já divididas, organizadas nesse encéfalo. Então, comentando sobre os canais semicirculares, aqui a gente pode ver que a feiticeira tem um canal semicircular, a lampreia tem 2, e a partir dos tubarões, todos têm 3 canais semicirculares. E o que a gente poderia comentar sobre diferença dos modos de vida desses outros com 3 canais semicirculares, como nós, da lampreia e da feiticeira? Então, a feiticeira é um animal de fundo, né? De bentônico. Então, ela, na verdade, ela navega nessa superfície do bentos. E a lampreia? A lampreia tem uma fase ampla de larva, em que ela vive também no substrato, e depois ela vai ser, em sua maioria, uma predadora, uma parasita, né? Ela vai se fixar na superfície de um peixe ou de qualquer outro organismo aquático e vai pegar carona. Então, na verdade, ela já vive uma superfície, um ambiente com um pouco mais de dimensões, mas ela ainda, na verdade, depende muito na locomoção, né, do seu hospedeiro, né? Enquanto que todos os outros já vivem num ambiente 3D, né, como o tubarão, o esturjão é um peixe, outros teleósteos, selacanto, né? E mesmo depois os animais terrestres, né, que também, né, têm uma orientação importante. E o encéfalo de 3 regiões, né? Aqui a gente está comentando sobre algumas das regiões, né, dos rombencéfalo, mesencéfalo e prosencéfalo. Seriam as 3 regiões, né, que vão, então, compor, desde o início dos vertebrados, né, a separação. Então, aqui a gente pode ver numa ilustração a contribuição das diferentes partes, né, nos diferentes vertebrados, né, desde a lampreia, né, tubarão, anfíbios, peixes ósseos, répteis, aves e mamíferos. Então, a gente pode, inclusive, pelo tamanho da parte do cérebro, saber quais são as questões mais importantes, né, na orientação desses animais, né, porque as funções dessas partes são diferentes, né, tem tanto visão, olfato, tato, equilíbrio, né, todas essas informações, então, são organizadas no encéfalo. Bom, então, os vertebrata também vão ter a qualha e seus derivados formando as vértebras, né? Isso aqui, qual a importância das vértebras, né? Ou, nesse caso, já começam a ter 3 canais semicirculares, né? Então, a gente estava falando muito sobre a importância da notocorda e as vantagens, né, para os cordados, mas as vértebras adicionam um aspecto importante, que são as articulações, e, nesse sentido, elas proporcionam maior controle dos movimentos. E a gente pode ver aqui, ainda em peixes ósseos, né, já começando os tetrápodes, no caso do Ichthyostega e do Eriops,
né, mostrando como as partes vertebrais começam a ter articulações entre si, né? E essas articulações, então, vão direcionar os movimentos, vão ajudar no direcionamento dos movimentos, né? Bom, então, passando para o próximo clado, né? Os gnatostomados. Né? Então, quais são os caracteres derivados que vão distinguir? Eles são derivados porque, como a gente viu no clado anterior, eles não tinham nada disso. Eles estão, por assim dizer, aparecendo nos gnatostomados. Tá? Então, eles têm maxilas formadas pelo arco maxilar, né? Um aspecto bastante importante, né? Que vai permitir morder, tirar pedaços. Então, ter uma alimentação, digamos, mais substancial, né? Dentes com dentina, que vão... A dentina é bastante dura, né? Nesse caso, todos já vão ter 3 canais semicirculares e esqueleto branquial interno, as membranas branquiais. Nesse caso, os arcos branquiais têm 4 elementos de cada lado, né? E um outro aspecto importante dos gnatostomados são nadadeiras pares com esqueleto interno e músculos, apoiados às paredes do corpo através de cinturas. Então, nós aqui, que estamos do lado de cá, nós somos todos gnatostomados, ok? Então, a gente falou sobre as nadadeiras pares. Qual a importância dessa característica? Né? É, na verdade, o controle de posição na água. Se a gente lembrar a lampreia ou a feiticeira, elas tinham, na verdade, um corpo cilíndrico, com, às vezes, uma nadadeira simples, caudal, ou ao longo do corpo. Né? Nesse caso, eles têm as nadadeiras pares nas laterais, né? Tanto na área frontal, né, anterior como posterior, tem essas nadadeiras dorsais que vão permitir, né, o controle de posição na água e no deslocamento, ou seja, aqui o que a gente está chamando de arfagem, então virar à esquerda ou à direita, e guinada, subir ou descer na coluna d'água. Então, sempre lembrando, né, que esses animais originais que começam com essas características são animais aquáticos. Bom, e que novidades têm os peixes de nadadeiras raiadas, né? Aqui a gente entra então no clado dos osteites, que vai incluir tanto os peixes de nadadeiras raiadas até nós, né? Então, nós também somos clado osteites e todos os outros aqui no meio, né? Então, o clado osteites, então, nesse clado aparece o caractere derivado de pulmão ou bexiga natatória, derivados do tubo digestório. Tem um padrão único também de ossos dérmicos na cintura escapular, que é a cintura, né, que vai ligar as nadadeiras anteriores, e características únicas de músculos maxilares e branquiais. Né? E para que serve a bexiga natatória, o pulmão ou a bexiga natatória? Né? O pulmão para englobar ar e uma respiração aérea, e a bexiga natatória vai permitir, né, a questão da flutuação, o controle de posição na coluna d'água. Tá? Então, aqui a gente pode ver uma bexiga natatória, que seria aqui como um desenvolvimento, né, ligado ao tubo digestivo, ficando abaixo da coluna vertebral. Né? Ela pode ser ligada à boca e ser enchida através de englobando, né, engolindo ar, ou ela pode ser também
controlada por células de produção de gás. A gente deve voltar a falar isso quando a gente estiver falando nos peixes de nadadeiras raiadas, né? Mas então a importância dela é o controle de posição na coluna d'água. Então, mais gás, mais ar, mais flutuabilidade, menos gás, menor flutuabilidade. Então, ele pode descer na coluna d'água. Tudo bem? Então, passamos para o próximo clado, Sarcopterige. Sarco significa carnosos, pterige, nadadeiras. Então, ela vai incluir desde os selacantos, né, no grupo Actinistia, até nós, tá? Né? E aqui vocês têm uma imagem do selacanto mostrando as nadadeiras carnosas peitorais, pélvicas, anal, né? E as dorsais também. Né? E nessas nadadeiras carnosas, eles vão ter um esqueleto peculiar de suporte dessas nadadeiras. Tá? Esse esqueleto peculiar de suporte das nadadeiras é o que depois, então, vai ser, por assim dizer, os nossos membros, né? Vai tendo estruturas, por assim dizer, se aperfeiçoando e articulações que vai, então, a partir dali, surgir as nossas membros. No próximo clado, a gente vai ter os Rhipidistia, já foi chamado também um grupo de Coanata, que vai incluir desde os peixes pulmonados até os Eutheria placentados. Ou seja, nós também estamos no clado Rhipidistia, né? Então, os peixes pulmonados têm essa capacidade de extrair o oxigênio do ar, né? Eles têm várias características, né, como dentes com padrão de esmalte dobrado, né? Esse dá uma maior dureza, né, aos dentes. Tem uma estrutura avançada dos apêndices pares, né, com a questão tanto óssea como muscular. Eles, na verdade, começam com um cone arterial parcialmente dividido. O cone arterial é ligado, né, ao coração, e essa divisão parcial é exatamente porque eles podem ter, né, o oxigênio que é engolido, né, e além do oxigênio que é obtido por outra forma, né, pelas brânquias. Eles têm um padrão único de ossos dérmicos na caixa craniana e perda do osso interrial. Então, os dentes permitem maior dureza, a estrutura avançada dos apêndices pares, por assim dizer, quase está preparando, né, a saída da água, e esse cone arterial também, né, de uma distribuição do sangue oxigenado, né? Então vai ajudar um pouco nessa distribuição. E aí vamos para os tetrápoda, né? Os tetrápoda vão incluir desde os lissanfíbia, né, que vão ter sapos, salamandras e cecílias, até nós, né? Nós somos tetrápoda, isso a gente também sabe. E aqui, na verdade, eu coloquei uma cobra, né, que não tem ápode, né, mas ela faz parte dos tetrápoda, e isso recentemente, então, ficou mais claro, né, no sentido de que foram encontradas cobras com duas patas, essa tem 2 patas anteriores, e essa tem 4, né, fósseis, né? Esse, na verdade, na região
do Rio Negro da Argentina, né? E esse é de outra região, acho que é da África, agora eu não lembro com certeza. Mas a ideia de que as cobras, na verdade, já foram tetrápodas verdadeiros, né? Mas que hoje em dia perderam, né, seus na evolução. Tá? Então, como caracteres derivados, apêndices peitorais e pélvicos distintivos, caracterizados por um osso único na porção proximal, né, como o nosso húmero, e 2 na distal, né, que é a nossa estrutura. Né? Então, já é a nossa estrutura. Então, falando um pouco sobre os lissanfíbia, né, esse é um clado que se ramifica a partir dos tetrápoda, que inclui cecílias, salamandras e sapos. A organização de quem saiu primeiro, quem saiu, isso às vezes é um pouco controverso, né? Mas, enfim, todos são lissanfíbia. E eles têm como caracteres estruturas da pele e do ouvido interno. Então, algumas questões sobre pele, por muita respiração cutânea, né? E de ouvido interno, porque eles têm ambos dois canais auditivos, né? Então, com diferentes sensibilidades. A gente detalha isso mais quando a gente estiver falando sobre os tetrápoda. Tudo bem? E a amniota, né, que vai incluir de répteis a mamíferos, e veja que eu estou colocando os répteis entre aspas, né? E aqui mostrando essa árvore que, na verdade, agora as tartarugas mudaram de posição, tá? Então, aqui a gente tem que tomar cuidado, porque né, houve essa mudança de posição das tartarugas. Né? Então, no caso dos amniota, o conjunto característico de membranas extraembrionárias, né? Amnion, corion e alantoide. Né? E qual a importância dessa adaptação? Na verdade, isso é um laguinho. A gente até aqui, muitos dos organismos eram dependentes da água para a sua oviposição. Né? Então, seus ovos eram deixados em água, em líquido, como uma forma de, ao desenvolvimento do embrião, eles trocarem, né, por assim dizer, por osmose, né, pegavam oxigênio da água e jogavam fora os seus componentes tóxicos, os resultantes, né, do desenvolvimento embrionário. Né? Então, nesse caso, a gente tem um laguinho particular, né, que vai ajudar também a diminuir a dessecação, né, porque os outros estavam dentro d'água e não tinham problema de dessecação. Né? Mas aqui, então, tem a casca, né, que vai, então, dar proteção contra a dessecação desse laguinho particular. A gente tem o vitelo, que vai nutrir o embrião. A gente tem o alantoide, que, né, por assim dizer, um saco de lixo, porque todos esses componentes tóxicos precisam ser isolados, né, para não matar ou intoxicar o embrião. Né? Então, próximo. Né? Aí passamos para a diapsida. Né? Aqui no diapsida eu já tirei, vejam que eu tirei já a parte das tartarugas ali, né? E vai incluir os diapsida de Lepidossauria a Arcosáurea, né? Que vai ser onde estão as aves e os crocodilianos, e as tartarugas vão estar aqui no meio. Bom, e quais são as características? Né? Os diapsida têm um crânio com uma abertura temporal dorsal, né?
e uma outra janela, né? Então, diapsida são duas janelas, né? Então, tem essas duas janelas. Aqui a órbita, narina, né? Maxila, tá? Para vocês se orientarem. E aqui as duas janelas, né? E aí a ideia de que esses ossos são trirradiados. Vejam, as setinhas mostram as 3 radiações, né? E qual a vantagem dessa adaptação? Para que essas janelas aqui, né? Na verdade, elas permitem passagem de músculos que vão ser importantes, né, para a movimentação e sustentação da cabeça, né? Então, aqui a mudança, essa discussão que existe sobre a mudança da posição das tartarugas, né? Então, hoje, as tartarugas estão aqui, né, depois do clado diapsida, né, porque elas estão sendo considerados diapsida modificados. Antigamente, elas eram consideradas anapsidas basais, e, nesse sentido, elas saíam antes das... né, antes, junto lá dos lepidossauromorfa, mas com uma característica, quer dizer, anterior, né, a esse grupo, porque elas não têm janelas cranianas. Então, a anapsida seria sem janelas, né? E elas passaram a ser consideradas diapsida modificado, que elas perderam essas janelas, né? E então elas agora entram nesse clado aqui. Então, durante essa nossa disciplina, elas vão ser tratadas nessa posição. Então, aqui é o trabalho de Bever, de 2015, onde ele explica, né, a característica de anapsida como sendo uma característica antiga, que era, então, considerada anapsida basal, né? E aqui um anapsida como sendo uma sinapomorfia, né? De que, então, ou seja, uma perda das janelas, né? Como para então ser diapsida modificada, né? Então, esse é o trabalho que fez essa mudança de posição. A gente vai tratar dele também melhor oportunamente. Bom, então aqui a gente entra em arcosáurea. A arcosáurea vai incluir os jacarés e crocodilianos e aves, que na verdade tem essa fenestra anterior à órbita do olho, como um caractere que distingue essa linhagem, né? Nesse grupo, então, temos as aves, neornites, que caracteres derivados, né? Penas, perda de dentes e produção de calor metabólico para termorregulação, endotermia. Veja que a questão das penas, aqui a gente está tratando de animais viventes, né? Porque se a gente considerar animais fósseis, né, a gente sabe que existem vários lagartos, dinossauros com penas, tá? Com dentes também. Então, penas como sendo dos atuais característica de aves. E produção de calor metabólico para termorregulação, endotermia, né? As penas ajudam tanto na termorregulação, como também tem uma importância grande na leveza para o voo, né? A perda de dentes também como uma certa economia de peso, né? E a produção de calor metabólico para termorregulação e também que vai permitir, né, a energia, por assim dizer, para voo, né, e várias atividades que exigem, né,
energia bastante, né, caprichada, né? E, para terminar, a sinapsida mamália, né, que a gente vai incluir tanto os monotremados, os marsupiais e nós, os placentados, né, com caracteres derivados como pelos, maxila inferior formada pelo osso dentário, glândulas mamárias, desenvolvimento independente da endotermia e só a fenestra inferior presente. Então, os pelos, né, ligados à insulação, vão aprisionar uma camada de ar, né, que vai ajudar como isolante térmico. A maxila inferior formada pelo osso dentário, é um osso único, então vai dar mais firmeza nessa articulação. Glândulas mamárias vão permitir, né, a alimentação continuada do filhote, né, de forma que ele possa ainda se desenvolver do ponto de vista do seu tubo digestivo, né? Desenvolvimento independente da endotermia, né, com toda a produção de energia para a manutenção, né, da temperatura corporal, importante para o funcionamento das enzimas, né, ter uma temperatura ótima para o funcionamento fisiológico, né? E só a fenestra inferior presente, né, que vai ampliar a área para inserção muscular, né, que vai então segurar essa mandíbula e ajudar no funcionamento da mastigação. Então aqui a gente tem um mamífero, né? Veja a área grande para inserção muscular, né? E o que a gente nos répteis semelhantes a mamíferos tinham aquela janelinha, né? Uma janelinha aqui, às vezes também, né, aquela segunda janelinha lá. Mas, enfim, né, uma muito menor passagem para a musculatura. Bom, e aí os placentados, os téria, né, que tem placenta verdadeira, né? E aqui nesse grupo, então, surge o molar tribosfênico e a escápula móvel, sem osso coracoide. Então, aqui eu acho que eu coloquei como molar tribosfênico, né, essa ilustração que mostra que tem tanto essa parte superior que vai, com a oclusão dentária, né, rasgar, cortar o alimento, como ela tem essa baciazinha aqui, em que, com a oclusão dentária, né, vai permitir que o alimento seja macerado. Então, o molar tribosfênico ele não só ajuda a cortar, mas como ajuda a moer o alimento. E a escápula móvel sem coracoide vai permitir aqui a gente mostra, né, ao longo da evolução, a redução do coracoide, né? E aqui no caso dos térios, né, que o coracoide, por assim dizer, virou um pequeno processo, né, que vai ajudar na articulação e vai permitir maior mobilidade, né, nos placentados. Tudo bem? Então, resumindo os vários aspectos, né, então a gente tem várias vantagens, né, estruturas, caracteres que foram surgindo ao longo da evolução dos vertebrados que vão colaborar numa locomoção mais articulada e mais direcionada, né? Então, por exemplo, para um predador, ele tem que atingir a sua presa, né? Então, essas vantagens e articulações que vão permitir uma locomoção direcionada, certeira, né? No caso, por exemplo, né, não só inicialmente pela notocorda, mas depois para a parte de vértebras. Né? A questão da bexiga natatória, que vai permitir uma economia, né, ligada ao posicionamento,
na coluna d'água, por exemplo, para os peixes ósseos, né? Apêndices peitorais e pélvicos, né? Tanto a questão das nadadeiras originais para permitir o controle da posição do corpo dentro da água, mas que vai depois caminhando no substrato, no bentos ou mesmo fora d'água, né? Asas, penas, ossos pneumáticos. A gente não falou sobre ossos pneumáticos, mas são os ossos ocos das aves. A gente volta a falar isso quando a gente falar sobre aves. A questão da precisão, da pontaria, né? Importante, por exemplo, para a predação, né? O encéfalo com 3 regiões, né? Que vai permitir uma coordenação importante, né? Canais semicirculares, que vai permitir o controle de posição, o equilíbrio, a orientação, e o bombeamento muscular, né? No caso, originalmente, melhorando a filtração, né? Permitindo maior consumo de alimentos, depois as mandíbulas, permitindo, né? Pegar pedaços, os dentes com dentina, né? Para cortar esses pedaços de alimentos, né? Conquista de novos ambientes, né? A questão da terra, ar e nichos alimentares. Então, tanto a questão do pulmão, permitindo o uso do oxigênio a partir do ar, como as membranas extraembrionárias dos ovos, né? Permitindo, então, esse laguinho particular, né? E a proteção contra a dessecação. Então, essas questões como maior alimentação, maiores possibilidades de obtenção de oxigênio, né, vão ter mais energia, né, que, claro, exige uma alimentação mais eficiente, uma respiração mais eficiente, penas e pelos, insolação para manutenção da temperatura corporal e, né, a termorregulação, e então para que as enzimas, né, funcionem, né, na sua temperatura ótima. E é isso. Algumas questões vocês podem, né, comentar.